um vaso, de preferência não, por definição, uma veia do sistema venoso profundo. Lembrando que se a gente tiver em outros lugares, principalmente de vasos superficiais, a gente vai chamar de tromboflebite. E se esse coágulo, ou melhor, se esse coágulo soltar um êmbolo e esse êmbolo for lá para o pulmão, a gente vai chamar de tromboembolismo pulmonar. Então, a gente tem 3 conceitos aí que é importante. A gente tem o que a gente chama de TEV, que é o tromboembolismo venoso, e o tromboembolismo venoso seria o maior. Dentro dele, a gente vai ter a TVP e a gente vai ter o TEP, tá? Que eu acho que eu esqueci de colocar isso daí, mas só para vocês lembrarem que vai ter esses conceitos. Então, tromboembolismo venoso é o geral, e aí dentro dele a gente tem a TVP, que é o que a gente vai falar aqui na nossa aula, e também a gente tem o TEP, tá bom? E lembrando que a tromboflebite é de superficial, tá aqui assim, de passagem, que não dá em nada, isso daí. É só compressinha de água morna e pronto. E anti-inflamatório, tá bom? Ó, a etiologia. Olha o tanto de etiologia que a gente tem aqui que pode causar trombose. E aí teve um cara que ele foi sensacional. Ele pegou e começou a entender, estudar. Poxa, como que forma aquele trombo? Vocês viram que a veia, na verdade, ela tem uma camada pequena, então, muitas das vezes, pode ter uma lesão ali naquele endotélio que causou algum problema. O fluxo, ele é lento. Então, as coisas que diminuem ainda mais esse fluxo que é lento, pode formar algum coágulo, que pode turbilhonar ali e formar um coágulo. Ou então, de repente, o paciente perdeu muito líquido e o sangue ficou com mais soluto do que solvente, ou seja, com mais células do que água, por exemplo. E aí, de certa forma, o sangue ficou mais grosso. Né? Estou falando isso para vocês entenderem, mas pelo amor de Deus, se vocês falarem que o sangue está grosso, que deu trombose, vou matar vocês. Mas assim, é só para vocês entenderem, ele perdeu mais o solvente e ficou ali mais concentrado, vamos dizer assim. Tá? Mas vocês podem usar esses termos para explicar para o paciente, não tem problema, tá? Mas só entre a gente, para a gente poder melhorar um pouco a nossa conversa. E aí ele viu que dentro desses 3, a gente podia relacionar todas essas causas. Olha, aqui eu estou colocando um monte, tá vendo? Mobilidade reduzida, idade, história de TEV anterior, varizes, insuficiência venosa crônica, insuficiência arterial, obesidade, trombofilia. Olha o tanto de coisa que tem. Câncer, uso de catéteres. E aí, no final, ele olhou e disse assim, cara, eu vou pegar e vou juntar isso tudo em uma teoria que é válida até hoje. Isso daqui é de 1800, gente, para vocês verem, olha, tempos que se estudava isso. Justamente devido à causa de mortalidade alta, não pela TVP, mas pela principal complicação da TVP, que é qual? Que é o TEP. Então, o problema da TVP em si não é a TVP. TVP é bobagem, entendeu? O grande problema, na verdade, é a TEP. O que mata o paciente é a TEP, tá bom? Então, assim, o que a gente tem na tríade de Virchow? A gente pode ter lesão endotelial, ou a gente tem estase sanguínea, ou a gente tem hipercoagulabilidade. Ele pegou tudo isso daqui, certo? E ele colocou dentro dessas 3. Então, por exemplo, quando eu tenho um paciente que ele operou e ele ficou restrito ao leito, por exemplo, qual é a causa da trombose dele? Foi por estase sanguínea. Foi porque o sangue ficou mais lento, ele ficou o tempo todo deitado, ele não se movimentou. Quando, por exemplo, eu tenho um câncer, o que acontece no câncer? Pode falar. Acho que alguém ia perguntar, não? Eu vi um barulhinho? Não. Doutor? Ah. Luciano, no caso de idosos com fratura de fêmur, pode ser uma das causas, né, daquela morte, assim, do diagnóstico ser curto de vida. Tipo assim, quebrou a perna, aí pode gerar trombo e vai dar TVP. E vai dar TVP, aí o trombo gera TVP, ele morre não pela TVP, viu? Ele morre pela TEP. Pela tá? TEP. Tá. Ele morre pela embolia pulmonar. TVP não mata ninguém. Tá, beleza. Tá bom?
Pode fazer. E nesses pacientes, principalmente de fratura de fêmur, ele pode ter, ou eles podem fazer as duas coisas. Eles podem fazer embolia por TVP e ele pode fazer embolia gordurosa. Então, eles podem fazer as duas coisas, né? Pode morrer por uma TEP de origem trombótica mesmo, ou também pode ser por uma embolia gordurosa, tá? Pode ser pelas duas coisas. Entendi. No caso do idoso, por exemplo, eu tiro pela minha avó, na época ela já era idosa, né? Aí, os médicos, por exemplo, ortopedistas, eles vão ter com eles, assim, negar de fazer a cirurgia, já é idosa e pode complicar na anestesia, custa muito alto, bora deixar aí ela deitada na camada. Mas aí vai dar essa questão, ou ela faz a cirurgia, ou ela não faz, mas aí vai ter o risco também, né? Aí nesse caso, você pode fazer uma prevenção de trombose. Aí você pode, se de repente optarem por não operar, tá? Aí você tem que deixar ela com prevenção de trombose. Aí ela vai fazer uma dose profilática de anticoagulante, entendeu? Para ela não ter trombose, porque se ela continuar acamada, ela vai ter trombose, entendeu? Entendi. Aí se ela vai ter trombose e TEP, aí, enfim, entendeu? Mas se ela teve fratura de fêmur e está acamada, assim, a chance é muito alta para que ela tenha trombose, porque a gente vai olhar aqui, mobilidade reduzida é fator de risco, idade acima de 55 é fator de risco. Você entendeu? Aí você junta, se ela tiver varizes também, aí você vai juntando um monte de fator de risco aqui que, assim, aí o que eu vejo nesse caso, se ela tiver uma contraindicação formal, quando colocar entre risco e benefício, aí eu não sei qual que vai ser a avaliação cardiológica dela, mas se de repente foi contraindicada a cirurgia por um fator de risco alto, cardiológico, normalmente, aí a gente precisa deixar ela com profilaxia para TVP. Tá, eu entendi, porque no caso, por exemplo, assim, meu pessoal, da minha avó, foram 45 dias, né? E ela não tinha comorbidade, era relativamente saudável, apesar da idade. E aconteceu essa semana também uma situação de uma senhora que ela quebrou a perna, fêmur, lá de Uruará. E com 15 dias ela veio, ela estava estável, normal. Aí, em questão assim, de 8 horas, ela rebaixou e veio a óbito também. Já aqui, lá na KGA aconteceu essa situação. Só que ela já era idosa também, né? 83 anos, toda aquela situação. Aí para fazer a cirurgia também, o risco cardiológico também era muito grande. E talvez, sei lá, aconteceu, né? Desculpa da ida, a partida, né? Entendi. A gente vai sempre tentar encontrar, assim, sempre achar que a gente podia fazer alguma coisa melhor e diferente, entendeu? Vocês vão ver que na prática médica a gente vai sempre se deparar, principalmente nessas situações, que são vai ser difícil conduta em qualquer lugar. Uma coisa a gente falar assim, para alguém operar, por exemplo, lá no Einstein, onde a gente tem todo um apoio de UTI, de tudo, aí você pega esse mesmo paciente aqui, e aí, de repente, fica também a cargo do cirurgião também essa culpa, sabe? Poxa, e se eu indicar essa paciente morrer, será que se eu não indicasse e deixar ela em casa com a família, ela não teria mais tempo de vida com a família? Então, assim, gente, a gente carrega também nessas indicações um peso. Não achem que é fácil, porque a gente pensa assim, melhor morrer tentando, né? Às vezes eu já ouço um pouco isso. Mas assim, vocês já pensaram que a gente, enquanto cirurgião, como que a gente fica quando a gente perde um paciente lá na mesa? Você entendeu? É diferente. Então, assim, você fica também pensando, poxa, será que eu tinha que ter indicado? Então, eu acho que são situações em que tudo isso a gente vai precisar avaliar risco e benefício se realmente dá para fazer de acordo, e se às vezes o próprio cirurgião está de acordo com isso, porque será que eu estou bem psicologicamente para indicar se essa paciente morrer na minha mão? Entende, gente? Que também é complicado, não dá para a gente só tacar a pele e falar, poxa, ele que não quis fazer a cirurgia, entendeu? Eu também me ponho desse lado. Eu sou um pouco mais corajoso, eu falo que eu enfrento muita coisa, mas eu também não discrimino e também não acho uma conduta quando alguém me fala que não vai enfrentar uma cirurgia mais grave, entendeu? Porque eu sei também das consequências depois disso, entendeu? Mesmo que você explique tudo para a família, que esteja tudo muito bem acordado, né?
Mas você também se sente mal quando o paciente, às vezes, a cirurgia não dá certo. Então, tem essa parte psicológica do próprio cirurgião, tá bom? Isso eu tô fazendo até um desabafo meu enquanto especialista, sabe? Enquanto um pouco da área, né, do que a gente vive também, tá bom? Tá bom, Então obrigado. vamos lá, voltando para a tríade de Virchow. Então, gravem isso, tudo, gente, tudo que a gente for falar de TVP, ela se resume a lesão endotelial, estase sanguínea e hipercoagulabilidade. Tudo, tudo. É isso que vocês precisam lembrar, isso cai em prova, não só em prova de vocês agora, mas em prova de residência, e isso daqui é aquele tipo de questão que você não pode perder ponto, entendeu? Perdeu questão disso daqui é leseira, entendeu? Porque ninguém vai errar isso, tá? E vocês também não, tá? Então, TVP, lesão endotelial, estase sanguínea e hipercoagulabilidade, tudo se resume a isso, tá bom? Se vocês gravarem isso daqui, já tá pronto. Não precisa mais nem estudar TVP, que é só isso daqui. Então, ó, fator de risco, a gente já falou. Qual que é o fator de risco, gente? Tríade de Virchow, tá? Tudo que a gente for falar aqui está dentro da tríade de Virchow, tá? A idade, que normalmente vai levar a estase venosa, a neoplasia, porque vai levar ao aumento da quantidade de células, o câncer. Tem um monte de quantidade de células lá no meio. E aí, o que a gente tem? Vai levar a um estágio de hipercoagulabilidade. História prévia de TVP, porque naquele local ali o sangue vai ficar um pouco mais turbilhonado e vai levar a estase venosa. Anticorpo antifosfolipídio, por exemplo, em SAF, em pacientes, normalmente é mais em mulheres. O que a gente vai ter, que são por exemplo, isso daqui é um tipo de trombofilia. A gente também vai ter um aumento de celularidade e hipercoagulabilidade. Então, tudo isso é sempre dentro de lá, tá? Então, toda vez que vocês caírem em uma prova, é fator de risco para TVP, olha e vê se vocês conseguem encaixar aquilo dali dentro da tríade de Virchow. Se encaixou, é fator de risco. Se não encaixou, não é fator de risco. Ponto. Tá bom? Aqui mostrando para vocês onde que realmente, de uma maneira geral, onde que normalmente acontece a trombose, ela é parada, e ela pode acometer aqui em volta dessas válvulas, que é onde o fluxo fica um pouco mais turbilhonado, e é nessa região próximo da válvula que acontece também as tromboses, devido a essa diminuição do fluxo e essa... E esse turbilhonamento. E se essa válvula estiver incompetente, pode ser que um êmbolo, uma parte desse trômbulo saia e vai originar TEP. Tá? Aqui são os fatores hereditários, que é o que a gente chama de trombofilia. Só para vocês lembrarem quais são os fatores aqui que a gente pode ter de trombofilia, os fatores genéticos, né? A gente pode ter deficiência de antitrombina, deficiência de proteína C, de proteína S, fator 5 de Leiden, a mutação do fator 5, a mutação do gene da protrombina e a hiperhomocisteínemia. Esses aqui o principal, é o que a gente pede de exame para avaliar trombofilia, ou seja, aquele paciente que tem uma tendência maior, ele nasceu com uma tendência maior de formar trombo. Isso é o que a gente chama de trombofílico. Não confundir com o paciente hemofílico, são doenças diferentes, tá bom? Trombofilia, ele forma trombo, tá? E inclusive também aqui, junto desses fatores, a gente vai citar também o SAF, mas só que ele é como aqui adquirido, né? Que normalmente é nas mulheres. Está relacionado também a múltiplos abortos. Normalmente a paciente ela tem síndrome do anticorpo antifosfolípide, tá? E aí o diagnóstico. Uma coisa muito importante sobre o diagnóstico. Então vocês sempre lembram que precisa fazer o diagnóstico com dosagem de dedímero. Mas o que a gente realmente faz o diagnóstico é com ultrassonografia com Doppler, tá? O dedímero, ele tem um alto fator preditivo, que a gente chama um fator preditivo positivo, ou seja, ele tem uma alta sensibilidade, mas ele tem uma baixa especificidade. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma suspeita de trombose venosa profunda, de uma TVP, e eu peço um dedímero para o paciente. Se esse dedímero vier alto, ele corrobora para o diagnóstico de TVP.
Mas ele não diz, eu não posso afirmar que aquele paciente tenha TVP. Vocês entenderam? Quem vai dizer se esse paciente tem TVP é o ultrassom com Doppler olhando lá o trombo dentro da veia. Tá bom? Eu preciso de uma imagem, tá? Então, só para vocês não acharem, eu vi um paciente, por acaso eu dosei o dedímero dele veio de 2.000, veio de 3.000. Esse paciente tem TVP. Não, ele pode ser cardiopata, ele pode ter ICC, ele pode ter função renal alterada, pode estar gestante. Eu chego o paciente, com o negócio da Covid, que tinha dedímero alto, gente, isso deixou tanto paciente nervoso. Chegava paciente gestante comigo lá, doutor, porque eu dosei meu dedímero tá alto. Aí eu, tá bom, você tá gestante. Pô, não, mas eu não tenho trombose? Não, não tem trombose. Então, assim, não façam esse link errado, já dissocia isso da cabeça de vocês, porque é uma coisa que foi colocada, principalmente na época, já tinha um pouco antes, e aí isso foi atropelado na época da pandemia, de achar que dedímero é igual a TVP. Não, não é. Se vocês encontrarem um dedímero aumentado do nada no paciente, o paciente sem clínica nenhuma, ele não tem dor na perna, ele não tem edema no membro, ele não tem nada, e vocês só encontraram um dedímero alterado, investiguem outras coisas, investiguem insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência pulmonar, qualquer outra coisa além de TVP, tá bom? Por favor, lembrem-se disso. Porque volta e meia eu pego o paciente do nada de avaliação para o vascular porque está com dedímero alto. Aí eu vou lá, converso com o paciente não tem nenhuma clínica de TVP. Zero. Aí me dá vontade de escrever assim de volta para o clínico. Por favor, procurar outras causas de elevação de dedímero que não seja TVP. Dá vontade de responder assim, né? Mas a gente precisa manter a boa relação com todo mundo. Tá? Então, lembrem-se disso. Dedímero alto pode ser que seja TVP. Agora, se vier com dedímero baixo, não é certeza que não é TVP. Tá bom? Então, dosou um dedímero, veio negativo. Nem pensa que é TVP, porque não é. Dosei o dedímero e veio alto, pode ser que seja TVP, realmente. Aí, claro, se ele tiver com edema na panturrilha empastada, aí tudo bem. Eu acho que aí, além do meu exame clínico, que é soberano, eu tenho mais um exame laboratorial que corrobora para o diagnóstico de TVP. Mas ainda assim, eu ainda não fecho o diagnóstico enquanto eu não fizer o Doppler, tá? Sinais e sintomas. Dor, edema, sensação de peso, impotência funcional, hipersensibilidade no local, hipertermia, circulação colateral venosa superficial e cianose nos casos graves. Eu não gosto nem de falar de cianose aqui, para vocês não confundirem TVP, que é uma trombose venosa, com uma trombose arterial. A cianose, ela é um sintoma um sinal, né? Um sinal de que quando a gente tem uma doença arterial, tá? Ou seja, quando entope a circulação arterial, que aí não chega sangue e vai ficar roxo. E aí você vai falar, quando que uma trombose venosa, ou seja, o sangue já chegou, foi lá, e na hora de voltar que ele entupiu, certo? Que é uma trombose venosa. Então, nesse momento, para a gente ter uma cianose, é só se a gente tiver um entupimento, ou seja, uma trombose totalmente extensa que tampou tudo. E aí o sangue bate seco, ele não consegue voltar. Aí você acaba fazendo uma isquemia paradoxal ou arterial devido a uma trombose venosa, tá? Então, assim, cianose é só porque pode ter, mas é caso muito grave, tá? Deixa a cianose para doença arterial, não deixa para venosa, não. Então, aqui, o que a gente vai examinar no paciente? Sinal de Romans, que é a dorsiflexão dolorosa. Então, quando a gente faz a dorsiflexão aqui do pé, o paciente sente muita dor na panturrilha, ele não deixa mesmo porque dói bastante, tá? Então, esse é o sinal positivo. O sinal de Pratt, que é o quê? É quando a gente tem um aumento do relevo venoso, a gente vai ver um monte de veia, ele olha para a perna dele, além dela estar inchada e dolorosa, ele vai falar, doutor, apareceu esse monte de veia aqui que nem tinha.
Aí você vai, aí pensa, por que está aparecendo esse monte de veia no paciente? Porque o sistema profundo está entupido, TVP. Aí o que vai acontecer? O sangue vai voltar pelo sistema superficial. Aí essas veias que antes nem apareciam, que eram superficiais, elas vão ficar mais aparentes, tá bom? Sinal da bandeira, ou quando, se você pegar a panturrilha de você, você balança assim, ó, e ela é mole. Quando você tem trombose, ela tá dura, rígida, e aí você não consegue ter essa moleza aí daqui da região da panturrilha. Então aí a gente vai ter também a ausência do sinal da bandeira, vai estar duro, tá? Ela não vai balançar que nem uma bandeira. Aqui a gente está vendo, olha, a diminuição do fluxo, então aqui tem artéria e veia, né, a veia aqui em cima, aqui embaixo, olha, dá para ver o trombo nesse segundo ocluindo e um fluxo venoso passando bem aqui do local, e essa daqui já é uma trombose mais extensa, né? A gente não consegue. Quais são os diagnósticos diferenciais? O principal é o síndrome da pedrada. Qual que é essa síndrome? É uma rotura muscular com hematoma. Dói pra caramba, dá edema, às vezes a perna fica até um pouco roxa ali na panturrilha, mas é muscular, não tem trombose, tá bom? Esse é o principal, síndrome da pedrada. Levou uma pedrada na panturrilha. A gente pode também ter hemorragias, hematomas, pode ter artrite. A erisipela, ela é comumente confundida com TVP. É importante vocês não confundirem isso, porque na erisipela você pode até ter um membro um pouquinho mais vermelho, um pouquinho mais quente, mas é diferente aquele membro infectado. Lembra que a erisipela é uma infecção ali desse tecido. Então é aquele quente, vermelho de infecção, igual a gente pega formando um pus, assim, fica vermelho, é mais ou menos isso que a gente vai ver, é diferente. A TVP, ela fica às vezes vermelhinha naquele local onde teve a trombose, tá? Temos essa diferença. Rotura de cisto de Baker. O cisto de Baker é um cisto de articulação da ortopedia que pode formar no joelho, igual tem aqueles cistos sinoviais aqui no punho, você também pode ter um cisto sinovial ali no joelho, a gente chama de cisto de Baker, tá? E aí ele pode romper, isso dói pra caramba, também pode deixar um pouco roxo e pode confundir, porque leva inchaço também aqui dessa região e pode confundir com TVP. O próprio linfedema, o lipedema, insuficiência venosa crônica, pode ter uma compressão venosa extrínseca, às vezes a gente tem um tumor, por exemplo, no músculo que está comprimindo a veia e aí gerando um edema daquela região, então isso pode simular uma TVP, mas quando a gente passa o Doppler, a gente vê que não tem trombo ali. A nasarca, gravidez. Olha, lembrando que eu falei para vocês, a diferença é que se for no sistema superficial, a gente chama de tromboflebite. E se for no sistema venoso, que é a trombose venosa profunda, tá? O que é a aguda, trombose venosa profunda aguda? O principal problema é a embolia pulmonar, agudamente, que é a principal complicação. E na crônica, a principal complicação é a síndrome pós-trombótica. Aquele trombo que formou ali próximo da válvula, depois aquela válvula não vai mais funcionar bem. Então, aquela região ali da válvula, ela vai gerar uma certa hipertensão venosa, vai acabar gerando um pouco de dor, de edema compensatório depois. E aí é o que a gente chama de síndrome pós-trombótica, tá? Então, mesmo depois da trombose, o paciente pode ter dor, pode ter inchaço esporádico na perna, e aí a gente vai tratando, conversando, usando meia, enfim, vai a vida toda com esse sintoma, quem teve trombose, tá? Então, trombose na veia superficiais ou nas veias safena, seja magna ou parva, a gente chama de tromboflebite, não chama de trombose venosa profunda, não chama de TVP. E se a gente estiver nas veias da perna, como tibiais, fibulares, poplíteas, femoral superficial, femoral comum, a gente vai chamar de TVP. E o tratamento? O que a gente vai utilizar? Tá? A gente vai utilizar os anticoagulantes. Tá? Antigamente a gente usava muito varfarina, hoje em dia a gente praticamente não usa, a gente usa muito mesmo o xarelto, que são os anticoagulantes orais. Aqui a gente vai usar, hoje em dia já está até diminuindo, a gente já está passando de 3 a 6 meses, não estamos mais passando para 9, e a gente utiliza muito esse daqui, a rivaroxabana, que são os novos anticoagulantes orais.
tá? A gente tem a rivaroxabana, a gente tem a apixabana e edoxabana. O que já caiu a patente, que está mais barato, é o xarelto, que é a rivaroxabana. Esses novos anticoagulantes, eles foram ótimos, porque a gente consegue dar alta para o paciente na mesma hora, com eles e passando a meia depois, sem precisar internar. O grande problema da TVP é que muitas vezes a gente tinha que internar o paciente. Isso gerava muito custo, tinha que fazer enoxaparina, que é uma medicação parenteral de alto custo. Com os novos anticoagulantes orais, a gente consegue dar alta para o paciente e ele tratar em casa. Tá? Então, esse é o grande. Se vocês estiverem lá e tiverem um diagnóstico pegou um Doppler, que veio TVP, vocês podem dar alta para esse paciente com xarelto, 15 miligramas de 12 em 12, e mandar para o vascular, não tem problema nenhum, vocês não vão precisar internar paciente com TVP, tá bom? Acabou. Doutor, Oi. eu não sei se eu que não me distraí, não prestei atenção, mas, por exemplo, por que a Flebit não tem risco do trombo, por exemplo, ir para o profundo e virar uma TVP? Porque a gente tem as válvulas. Existe esse risco, mas ele é ínfimo. Então a gente acaba tratando de maneira diferente, tá? Justamente por conta das válvulas. Porque assim, a gente só trata quando ele é muito próximo. Então, por exemplo, quando a gente tem uma trombose de safena, na veia safena, mas ela é muito próxima da junção safeno-femoral, por exemplo. Ou, se for na safena parva, muito próximo da junção safeno-poplítea. Aí, esses casos, a gente anticoagula o paciente e trata como uma TVP, tá? Não sendo assim, não sendo tão próximo já para chegar no sistema venoso profundo, a gente não precisa tratar, tá bom? Porque cientificamente, o risco de sangramento do paciente usando um anticoagulante, ele não supera o benefício. Entendeu? Então, tudo isso é baseado em literatura. Então, pegaram um monte de paciente e aí antes a gente anticoagulava todo mundo. Porque, gente, não é só o remédio que a gente está tratando. A gente está expondo o paciente a um risco de sangramento. Você entendeu? Então, assim, não é uma dipirona que eu estou dando e para o paciente passar uma dorzinha de cabeça. Não. Entendeu? Eu estou anticoagulando o paciente, expondo ele a um risco de sangramento. Então, é isso que. Entendeu? É esse que é o peso, sabe? Que a gente faz. Então, quando eles viram que nas tromboses superficiais a gente acabava tendo, às vezes, pacientes que no final sangravam e não tinha mudança na evolução da doença para complicação, os pacientes não faziam TVP, ou então, assim, é 1 em 1 milhão. Eles viram que não adiantava, inclusive custo também para internação, para o hospital, para um monte de coisa. Então, a partir disso, né, a gente tem essa convenção. A gente não anticoagula o paciente com tromboflebite, tá? A gente só usa anti-inflamatório, pomada. A gente pode usar uma pomada heparinoide também, que ajude, fazer massagem, compressa morna, anti-inflamatório porque dói, mas a gente não anticoagula. Tudo bem, salvo em contatos muito próximos. Então, você tem uma trombose aqui, por exemplo, de cefálica, que está quase chegando já na subclave, ali na axilar, e aí eu estou com muito medo. É um paciente que às vezes ainda continua com muito fator de risco, está internado, está na UTI, não está se movimentando. Quem sabe, né? Ou então estava com acesso aqui, não vai poder tirar aquele acesso ali daquele local. Aí pode ser que a gente anticoagule nesses casos, tá? Muito próximos das junções do sistema venoso superficial com o profundo, tá? Só nesses casos. Tá bom? Entendi, doutor. Obrigada. De nada. Oi. Uma pergunta. Tem um tratamento profilático? Tem. Todos esses remédios, inclusive esses novos, eles têm doses terapêuticas e profiláticas. Ah, tá. Beleza. Tá? Tanto os orais quanto a própria enoxaparina. Entendeu? Todos eles. Todos eles têm dose profilática e terapêutica. Tá? Todos. Tá ok. Obrigado, doutor. Tá bom? A embolia pulmonar, a gente vai ter mais coisas, né? A gente vai ter uma dispneia, pode ter hemoptise, tem uma dor pleurítica, tem ataque cardíaco porque o paciente também tá com muita falta de ar, e os exames complementares que a gente vai pedir. Pode pedir uma radiografia de tórax,
uma gasometria, que a gente vai encontrar o paciente com uma acidose respiratória, pode ter alterações no eletro. O principal exame, na verdade, é uma angiotomografia, esse que é o padrão ouro. Lembrando que toda vez que a gente fala em angiotomografia ou qualquer exame para a parte vascular, ela obrigatoriamente tem que ser feita com contraste, tá? Porque volta e meia o paciente está com suspeita de TEP, eu vejo o paciente, pô, vou pedir tomografia de tórax sem contraste. Não vai adiantar nada, entendeu? Bate pra gente, a gente só pede o exame que tem que ser feito, porque não dá para ver o vaso, não adianta. Então, lembrar disso, se eu quero ver o vaso, eu tenho que colocar um contraste dentro, tá? Ou eu peço uma angiotomografia, ou eu peço uma tomografia com contraste venoso, com reconstrução para vaso. Entendeu? É esse que é o nome do exame, tá? A angiografia é quando a gente coloca um cateterismo direto, e aí a gente vê aquele vaso diretamente com contraste, tá bom? O tratamento da embolia pulmonar, a gente também vai fazer anticoagulação plena, e a gente precisa, tudo que a gente falou aqui de TVP, gente, é para evitar embolia pulmonar, tá? Porque o que mata é embolia pulmonar. Então, todo paciente que tem TVP, a gente vai ter que tratar, a gente vai ter que anticoagular, não é nem pensando na TVP, entendeu? A gente vai ajudar a TVP ali, mas o que a gente vai evitar é que o paciente morra de embolia pulmonar. É isso que a gente tem que evitar, tá bom? A perna dele vai continuar inchada um tempo, leva até 2 anos para recanalizar, para aquele trombo sair dali, não importa. O que importa é que ele não morreu de embolia pulmonar, entendeu? É isso que a gente explica para os pacientes. Às vezes eles não entendem muito bem, eles vão ficar com a perna inchada, vão reclamar o resto da vida por conta da síndrome pós-trombótica, mas a gente tem que falar, então, mas você não morreu de embolia pulmonar, tá? É esse que é o principal foco do tratamento. E o objetivo é sempre limitar a extensão, evitar a recorrência, evitar a embolia pulmonar, como eu estava falando da TVP, preservar a função valvular. Isso aqui, qual é o objetivo do tratamento da TVP? Tá? É limitar a extensão. Então, a partir do momento que a gente anticoagula o paciente, aquele trombo, ele para de crescer. Porque imagina, ele pode começar aqui na veia poplítea na perna, e se você não dá o anticoagulante, ele vai trombosando tudo até chegar no pulmão. Entendeu? Então, a partir do momento que você anticoagula, você para aquele processo ali, aquela coagulação ali naquele local. Então, você limita a extensão do trombo. Você evita que uma nova trombose em outro vaso também aconteça. Você estabiliza o coágulo e evite que um êmbolo seja solto e vá parar no pulmão. Quanto mais rápido você der o anticoagulante, mais chance tem de preservar a função valvular e restaurar também a patência da veia, da própria veia. E evitar, assim, e reduzir também o síndrome pós-trombótica, quanto mais cedo a gente tratar. O tratamento ele vai ser com heparina não fracionada, pode ser com heparina de baixo peso molecular ou com os novos anticoagulantes. Hoje em dia a gente usa a heparina de baixo peso molecular, que é a enoxaparina, ou os novos anticoagulantes. A gente tem evitado usar a heparina não fracionada nem para tratamento e nem para profilaxia, nenhum dos dois, tá, gente? Isso para casos excepcionais, ou quando a gente não tem enoxaparina, ou algum outro paciente que a gente precisa que precise reverter a heparina, caso a gente seja necessário, a gente usa heparina não fracionada, que ela é melhor de ser revertida do que a enoxaparina, do que a heparina de baixo peso molecular. Só nesses casos. Então, de uma maneira geral, tá, para vocês, enoxaparina, o que a gente trata? Heparina de baixo peso molecular e novos anticoagulantes, que são os novos anticoagulantes orais. É assim que a gente trata. A heparina não fracionada, a gente deixa para outras coisas. No início, a gente vai fazer repouso no leito, sim, tá? E deixa o paciente com perna para cima. Gente, a única coisa que a gente deixa o paciente de perna para cima é em TVP ou em varizes. Então, paciente com doença arterial, a gente deixa o paciente com a perna reta. Paciente com pé diabético, deixa o paciente com a perna reta. Paciente com linfangite, com erisipela. Vamos lá. O paciente tem uma infecção, aquela perna dele está vermelha, com pus infectada. Aí o que você faz? Você levanta a perna do paciente. Aí o que vai acontecer com aquela infecção? Vai vir toda aqui para a raiz da coxa. Aí algo que era só ali no tornozelo
vai parar, vai dar uma infecção ascendente e vai pegar a perna do paciente inteiro. Então, pelo amor de Deus, já começa desde agora a parar de levantar a perna para qualquer doença vascular, tá? A única coisa que a gente levanta a perna para o paciente é só para doença venosa, para TVP ou para varizes, e ponto, tá? Qualquer outra coisa de vascular, a perna é reta, tá bom? Parar de falar, o paciente está com problema de circulação, vou levantar a perna dele. Poxa, se for uma isquemia vai piorar, aí que não vai chegar sangue lá, tá bom? Por favor, falam que vocês entenderam isso, por favor. Certo? Sim. Ótimo. Por favor. Diga. E no caso do paciente que tenha condições de andar, no caso, é indicado Não pode. caminhada. Não pode. Não pode, tá? Porque senão esse trombo vai sair e vai dar uma embolia pulmonar. Então é por isso que tá aqui, ó. Primeira coisa é repouso. Ele teve uma trombose porque ele estava de repouso. Sim, agora ele já teve. Entendeu? Agora a gente está tratando a trombose. Então, as primeiras 2, 3 semanas, a gente vai deixar esse paciente deitadinho, quietinho, porque tem risco de, quando ele começar a andar, um pedaço do trombo descolar e fazer uma embolia. Entendi. Entendeu? Então, isso. Então, e não pode fazer fisioterapia, manobra de perna, massagem, drenagem linfática, nada disso. As primeiras 2 semanas é ele quietinho no lugar dele, limitando a extensão do trombo, estabilizando o coágulo e melhorando. Aí depois disso ele caminha. Tá bom? Ok. Aí o que a gente pode fazer na fase aguda ainda? A gente pode fazer uma trombectomia venosa, né? Ou seja, coloca um catéter e aspira esse trombo. A gente pode fazer uma interrupção lá na veia cava inferior. Um paciente que não pode ser anticoagulado, porque, por exemplo, ele acabou de fazer uma cirurgia, uma neurocirurgia, não pode anticoagular. Ele tem uma trombose extensa da perna toda. A gente está num local que não tem filtro de veia cava para fazer endovascular. Que mais? Ele já fez uma embolia pulmonar e está morrendo. Por exemplo, o que eu posso fazer nesse paciente? Posso ir lá e ligar a veia, ligo a cava inferior. Entendeu? Vai trombosar tudo, vai ter um edemão para baixo, paciência, mas ele não morreu de embolia pulmonar. Vocês entenderam? É isso que vai acontecer. Então, claro, isso daí é para um caso extremo, né? Mas assim, estou dizendo para vocês quando que a gente vai fazer uma coisa dessa. Um absurdo desse, né? Seria um caso extremo, mas pode ser uma saída, né? Ele não pode ser anticoagulado, porque a gente ainda tem as contraindicações de anticoagulação. Então, paciente que tem função hepática muito alterada, paciente que tem função renal muito alterada, paciente que teve neurocirurgia recente, tudo isso são coisas que a gente vai colocar na balança, entendeu? Para ver se a gente vai anticoagular ou não e o que a gente vai fazer com esse paciente, tá bom? Inclusive, se a gente vai manter essa anticoagulação por mais tempo, é obrigatório que a gente faça, chama bleeding score, que é um score de sangramento, para a gente saber se a gente vai manter ou não esse remédio naquela dose. Tá bom? Mas assim, calmem, isso daí é tudo para mim, eu que tenho que saber disso. Mas o que vocês precisam saber é que nesse paciente lá da trombose, o ideal é vocês anticoagularem esse paciente o quanto antes para estabilizarem o coágulo e não deixar isso progredir. E é claro, tomar cuidado com o paciente com função hepática alterada e função renal alterada. Pronto, eu acho que isso daí é o básico. Se não, dá para anticoagular todo mundo de uma maneira geral, principalmente enoxaparina e os novos anticoagulantes orais, rivaroxabana, apixabana e edoxabana, eles são super seguros e com índices de sangramento baixíssimos, tá bom? Aqui, mostrando para vocês o que a gente viu aqui, isso daqui é um filtro de veia cava, ó. Essa malhinha bem aqui, ó, estou mostrando aqui com o mouse, quando a gente tem um paciente, por exemplo, que por algum motivo ele não pode ser anticoagulado, a gente pode usar o filtro de veia cava, tá? Porque aí o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar prevenindo o TEP. A gente não está tratando a TVP, mas a gente está evitando que ele morra. Bom? De TEP. Então, um filtro de veia cava, ele não trata TVP, ele evita TEP, que é o que mata o paciente. Tá
tá bom? E aí, mais para frente, quando ele puder ser anticoagulado, a gente anticoagula ele e retira o filtro. Aqui mostrando o stent, ó, aqui é uma oclusão venosa, aqui tem o stent depois, olha, provavelmente é um paciente que tem síndrome de Cockett, e aqui depois um fluxo pós-stent, uma angiografia pós-stent mostrando o fluxo retomado após. E aí o que a gente vai usar para fase tardia, né, são os anticoagulantes, a varfarina, o xarelto, e a compressão, o uso de meia elástica, tá bom? E aí, como é que isso cai na prova? Então, a fim de responder um pouquinho, bora lá. Então, vamos lá. Um homem de 68 anos, internado há 5 dias por pneumonia, passa a apresentar dor na panturrilha direita, edema local e aumento do perímetro em relação ao membro contralateral, ou seja, ele tem um edema assimétrico na panturrilha direita. Ele apresenta também um leve calor, mas está febril. Qual das condutas é mais apropriada neste momento? Então, olha, aí agora eu vou ler para vocês que vocês precisam aprender a fazer prova, pelo amor de Deus. Vamos lá, voltar, sabe? Vocês pararam um pouco de fazer prova na época do vestibular, perderam a manha. Vocês já estão entrando no internato, vão fazer outra prova que é de residência e vocês já precisam começar a saber fazer prova de novo, tá? Então, olha, homem acima de 68 anos, o que eu quero dizer? Idoso. Né? Eu nem acho que seja tão idoso, mas assim, já tem que pensar nisso. Internado há 5 dias por pneumonia. Se ele estava internado há 5 dias, ele estava andando? Não, ele provavelmente estava deitado, né? Então ele já tem uma diminuição da mobilidade. Ele passa a apresentar dor na panturrilha direita, edema local e edema assimétrico no membro. Aí ele colocou aqui, olha, apresenta também um leve calor local, mas ele está febril. O que ele quis dizer com isso daqui? Ele já disse, olha, apesar de estar quente, não é celulite, erisipela, linfangite, é tudo a mesma coisa. Então, iniciar antibiótico para celulite? Não, pelo amor de Deus. Solicitar o exame de dedímero. E aí? Eu acho que eu lembrei que na aula tinha alguma coisa de dedímero, né? Acho que pode ser. Vamos lá. E aí? O que vocês... Aí, vamos lá. Estou lendo todas, vocês vão me dizer. Iniciar a anticoagulação empírica com heparina. Então, eu já estou dizendo que ele tem TVP. Então, taco logo uma heparina nele. Solicito ultrassom com Doppler venoso de membros inferiores ou prescrevo anti-inflamatório e observo a evolução. E aí, o que vocês vão fazer com esse paciente? O Doppler. Muito bom. Então, é isso mesmo. Não tem contraste no Doppler, não. Simples, né? O contraste é só na tomografia. Tá. Desculpa, é verdade. Tá bom? Então, tem até Doppler com contraste, que a gente já faz com microbolhas. É uma outra história, mas a gente usa para os casos específicos. A gente coloca microbolhas dentro do paciente, essas bolhas andam dentro do sangue e a gente faz ultrassom depois, mas é para outras coisas. Mas assim, o contraste que tu estava falando é da angiotomografia, não confunde não. Tá bom? Então, vamos lá. Por que não é o dedímero? Porque o dedímero ele pode estar em várias situações. Então o Doppler vai ser praticamente padrão ouro. É o que eles estão mais apropriado também. O dedímero... Clínica, né, olha, o paciente está internado... Sepse pode aumentar dedímero. Então, se o paciente está internado aqui por pneumonia, quem sabe uma sepse, só por isso já aumentaria o dedímero. Entendeu? Iniciar a anticoagulação empírica com heparina, você está dentro do hospital, entendeu? Melhor você pedir um Doppler, ele está internado, entendeu? Se eu tivesse, por exemplo, na UPA e eu não tivesse um Doppler acessível, eu poderia internar. Vocês entenderam? Eu poderia iniciar uma anticoagulação e mandar ele fazer o Doppler. Você entendeu? Ou deixar ele de observação já fazendo a heparina enquanto ele tem um diagnóstico. Eu posso fazer isso. Mas com o paciente internado, a gente pede o Doppler.
Beleza? Então, o Doppler venoso é o exame de imagem de escolha na suspeita de TVP. O dedímero ele pode ser útil em pacientes ambulatoriais e com baixa probabilidade clínica, mas nesse caso o paciente está hospitalizado, os sintomas são claros e a anticoagulação ela só deve ser iniciada após a confirmação, tá? Ou o paciente com altíssimo risco, instável, que tu já esteja suspeitando de TEP, aí tu já taca logo. Beleza? E aí vamos lá, ó. A tríade de Bischel, classicamente relacionada ao desenvolvimento de TVP, é composta por, essa não pode, essa se errar, né, estase venosa, lesão endotelial e hipercoagulabilidade. E essa questão de Bischel, ela cai assim, ela é aquela questão que não pode errar, entendeu? Tu já olha e fala, graças a Deus, essa daqui eu já acertei, tá bom? É clássica. Uma última. Paciente de 50 anos é diagnosticado com TVP aguda proximal, ou seja, ele quer dizer que proximal quer dizer que é aqui na virilha, entendeu? Mais para cima. Distal é lá no pé, proximal é mais aqui. E não possui contraindicações para anticoagulação, ó. O que ele quer? Qual das opções terapêuticas abaixo é adequada para o manejo inicial? Então vamos lá. Ele está dizendo, bora lá, o que a gente vai tacar aqui para o paciente? Aspirina, 100 miligramas dia, enoxaparina subcutânea e início imediato de rivaroxabana oral, início de heparina não fracionada endovenosa e manutenção com ácido acetilsalicílico, varfarina isolada desde o primeiro dia e clopidogrel e repouso absoluto. E aí, gente? Seria a letra B? B de bola? É, B de bola, isso aí. Por que não é a A? AS é antiagregante? No caso. Isso, e o AS é antiagregante, exatamente. E por que a gente não usa um antiagregante na TVP? Porque já foi formado, no caso. Ah, interessante. Falaram que já foi formado o trombo. Quando eu uso anticoagulante, onde que eu tô agindo? Eu tô agindo no trombo formado? Eu vou dissolver esse trombo? Não. Tá agindo na cascata de Na coagulação. cascata de coagulação, nos fatores de coagulação, exatamente. Enoxaparina, eu tô indo no 2, e a rivaroxabana, eu tô indo no 10A. Entendeu? E aí? Eu gostei, foi bom vocês tocarem nisso daqui, que é um ponto interessante. Então, vocês já sabem que na trombose venosa profunda, eu não uso aspirina, que é um antiagregante plaquetário. Ou seja, eu não tenho... O sangue venoso, gente, ele tem pouca plaqueta, tá? Porque a origem ali do trombo, ela não é na aterosclerose. Viu? Quando que a gente forma plaqueta? Quando a gente forma nas artérias. A gente vai formando aquela placa, aquilo dali rompe o vaso, aí tem lá a hemostasia primária, que são as plaquetas que vão correr lá para tampar tudo, entendeu? Porque aquele vaso foi quebrado, e aí depois a gente vem com aquela malha, fazendo hemostasia secundária. E aí aquilo vai crescendo, formando a placa. Aqui, isso daí é de doença arterial. Então, toda vez que vocês olharem antiagregantes, eles são para doenças arteriais, não é para doença venosa, tá? Então, primeiro ponto, legal, esse conceito é interessante. Segundo ponto, anticoagulantes. Então, os anticoagulantes, eles agem nos fatores de coagulação, tá? E quem é que age no trombo? O trombolítico, né? O fibrinolítico, você forma uma fibrina. Então, vamos lá, por que eu não dou, então, qual que é o fibrinolítico? É a alteplase, por exemplo. Tenecteplase, né? Por que eu não dou uma alteplase para todo mundo? Porque pode formar um trombo e ele pode ir pro pulmão. Não, eu estou usando um fibrinolítico, eu tô acabando com qualquer trombo no corpo. Eu estou dissolvendo o trombo, eu estou usando um fibrinolítico. Ele tá dissolvendo o trombo.
não vai aumentar o risco de sangramento desse paciente? Pode ter lesão Ponto. endotelial? Ponto. Não. Sangramento, essa é a chave, entendeu? Então, o que que acontece? A gente não tem segurança suficiente de passar um fibrinolítico, ou seja, um remédio que dissolve esse trombo na hora. A gente não tem segurança de fazer isso com todo mundo. Senão a gente mata as pessoas de sangramento. Entendeu? Os fibrinolíticos, eles não são seguros. Assim, não estou dizendo que não é para a gente usar. A gente tem indicações específicas de uso. Entendeu? Devido à alta taxa de sangramento e de complicações relacionadas a esses sangramentos. Então, o que que acontece? Aí que está o grande ponto. Quando a gente anticoagula o paciente, a gente está, que eu falei para vocês, eu estou dissolvendo aquela TVP, aquele trombo da TVP? Não. Eu estou evitando a progressão do trombo, estabilização do coágulo, promovendo a estabilização do coágulo e evitando o que mata mais, que é TEP. E aí, o que que vai acontecer com aquele trombo que está formado? A anticoagulação ela vai ajudar no processo de recanalização, que são como se fossem uns furos dentro desse trombo, entendeu? Até ele conseguir diminuir. Pode ser que ele vai recanalizar 100%, pode ser que ele vai recanalizar parcial. Isso daí vai ficar a cargo do paciente. Mas eu impedi que ele morresse. E, acima de tudo, eu dei um remédio com baixa complicação, que eu posso passar para o paciente e ele ir embora. Entendeu? Então, é por isso que a gente anticoagula o paciente e a gente, na TVP, ao invés da gente dar um fibrinolítico para o paciente. Entendeu? Beleza? Então, a resposta certa é enoxaparina com a rivaroxabana ou até mesmo início imediato de rivaroxabana sem dar enoxaparina no início, não tem problema também. Não vamos fazer parina não fracionada venosa, que eu falei para vocês que nem faz. AS, então, menor ainda. Varfarina isolada, nunca, jamais. A varfarina é um anticoagulante que no início deles, é um remédio que era usado mais antigamente, hoje em dia vocês nem vão ver usando, mas pode ser questão de prova, então é importante vocês saberem. Ela não é usada isoladamente, a gente precisa primeiro iniciar a anticoagulação do paciente com enoxaparina, usar a varfarina junto, depois que subiu o INR para 2 e 3, aí a gente tira a enoxaparina e deixa o paciente só com varfarina para casa, tá bom? Só nesses casos, tá? Remédio antigo, hoje em dia isso daqui pra gente era básico, mas hoje em dia se cair um negócio desse, vira pegadinha para vocês, porque é um remédio que a gente não usa mais. Clopidogrel é arterial, é um antiagregante também, não serve, tá? Então, resposta certa, letra B. Já fiz todos os comentários aqui para vocês, né? Então, pronto. E é isso, não faltem o internato. Eu tenho uma dúvida. Pois não, pode tirar. Eu tinha lido que a rivaroxabana